Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na sala de grego 1, tá ok? Sejam bem-vindos. Aqui com o meu tradicional café. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mas tá gostoso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Um prazer muito grande nós estarmos aqui na sala de grego 1. Que Deus possa ser glorificado na sua vida, viu? Forte abraço, vamos orar. Sejam bem-vindos todos. Quero dar o meu bem-vindo especial aos meus irmãos queridos que acabaram de fazer a prova de grego 1, a primeira prova, e eu tenho certeza que você aprendeu muito, né? Prova bem elaborada, explorando a maioria dos assuntos, mas o nosso objetivo é que você esteja preparado para a obra que Deus tem para você, tá ok? E também os meus amigos que estão nos acompanhando, que não são do Seminário Presbiteriano, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, que o Senhor nos abençoe com luz, com graça, me ajude na transmissão da Tua Palavra com fidelidade e que eu possa ser usado por Ti para abençoar os meus irmãos, que eles possam receber a Tua Palavra com alegria e possam entender e aplicar nas suas vidas em primeiro lugar e depois na vida daqueles que o Senhor der o privilégio deles ou de pastorear ou de ensinar, seja como for. Quero orar ao Senhor e já te agradecer no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho acima. E nós vamos então para a nossa aula. Os objetivos hoje. No final você possa aprender a fazer os exercícios do parágrafo 96. Nós vamos fazer hoje, da aula passada. Vamos fazer todos eles. A declinar e denominar o paradigma do substantivo feminino terminado em eta. Agora nós vamos aí em eta. E a declinar os substantivos sigmáticos. Tem a ver com sigma. Nós vamos entender isso. Ler e analisar Filemon. Aqui eu coloquei errado. Aqui é 10 e 11. Pronto, 10 e 11. E como não está aqui em PDF, muito bom, porque eu vou mudando à medida que tem algum erro, alguma coisa. E é isso aí. Então, na aula passada, deixa eu voltar aqui para a tela. Espera aí. Isso. Na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos os substantivos terminados em alfa, feminino terminados em alfa, né? Ou seja, a raiz era terminada em uma vogal e aí se acrescentava o alfa. Foi como nós vimos com uma vogal ou em ro, como nós vimos em oikia e também em rora, que é hora. E aí nós vimos esse quadrozinho aqui que eu vou mostrar para vocês agora e que é bem elucidativo, né? Aqui você vai ver, ó, esse quadro que eu estou mostrando agora aqui. Substantivos femininos terminados em vogal, acrescenta alfa. Substantivos femininos terminados em ro, acrescenta alfa. Exemplo, oikia e rora. Oiki, que é a raiz, termina em iota. E rora, a raiz é ror, termina em ro. Acrescenta-se o alfa e corre para o abraço. Nós vimos aqui, então, esses dois substantivos da primeira declinação, femininos terminados em vogal, e eu falei, acrescenta-se o alfa. Agora nós estamos já montando o nosso quadro da primeira e da segunda declinação. Na segunda declinação, nós começamos por aqui. Logos, masculino, terminado em ômicro, sigma. Depois nós passamos para biblion, que é o neutro, que é terminado em ômicro, ni. Depois nós viemos para cá e vimos o feminino de oikia, o feminino, né? Então, oikia, primeira declinação, começamos aqui. Aqui na segunda declinação, nós temos um só paradigma para o masculino e um só paradigma para o neutro, não temos feminino na segunda declinação.
Na primeira declinação, nós temos o que? O feminino, no caso, com a raiz terminando em uma vogal, acrescenta-se o alfa, como eu falei, ou então em rho. E nós vamos ter outro feminino hoje que nós vamos ver. Então aqui ficou oikia, oikias, oikia, oikian, oikiai, oikion, oikiais, oikias. E aqui lembrando, dativo singular você sempre vai ter o iota subscrito. E dativo plural você tem o iota explícito. Então, o feminino nós vimos o primeiro padrão, o paradigma. Nós vamos ver hoje quando a raiz aqui é terminada em consoante. Ok? E é o que nós vamos ver agora nesse quadro, onde nós queremos chegar. Então, onde nós estamos aqui, por enquanto, no início dessa aula. Onde queremos chegar? E aqui nós temos o que? O gênero masculino, nós vimos aqui. Cadê? Segunda declinação. Logos e neutro, biblion, terminados em ômicro sigma, e o neutro em ômicro ni. Agora nós estamos indo para cá, para o feminino, que é da primeira declinação, oikia, terminados em alfa, e agora nós vamos ver o eirene, que é o paradigma, terminados em eta. Por quê? Porque depois de uma consoante você vai acrescentar eta. E depois nós vamos voltar para os masculinos, que tem de dois tipos também da primeira declinação. Estou aqui na primeira declinação. Vamos ver Neanias, depois profetes. Ok? Então, a terceira declinação, como eu falei, são muitos casos. Nós não podemos colocar numa tabela assim, didaticamente falando, seria ruim. Com a graça de Deus hoje, nós queremos completar mais uma parte desse quadro. Esse aqui, ó. Nós queremos falar sobre o eirene. E nós vamos falar também sobre os sigmáticos. Veja, com a graça do Senhor, nós queremos hoje chegar aonde? Primeira parte, resolver os exercícios, como eu falei, do parágrafo 96. Segundo, declinar o paradigma, segunda parte da aula, feminino, terminados em eta, e os sigmáticos, que nós vamos ver o que significa. E a terceira parte aqui é o 11, o 10 e o 11. Deixa eu corrigir aqui. O 11 de Filemon. Tem outras pérolas para a gente. Então vamos para a primeira parte. Exercícios do parágrafo 96. Eu coloquei aqui o parágrafo 96. Vamos começar pela letra B. Vamos fazer B, C, D, E, F e G. É muito exercício, mas você vai ver que vai ficar fácil. Então, letra B. Vamos lá, eu fiz um quadrinho aqui, ó. Letra B. Ele pede para declinar Sofia, Petra, Cardia, Fira e o artigo re. Nós vamos ver o artigo feminino aqui de novo. Vamos lá. Então, Sofia. Sofia igual a oikia. Petra igual a oikia, porque termina em ro. Cardia igual a oikia. E Fira igual a oikia, porque termina em ro. Então, Sofia. Sofia, Sofia, Sofia. Sofian, Sofiai, Sofion, Sofiai, Sofias. Lembrando aqui, ó, que você vai colocar o on, aqui o acento no final, é um oxítono. Petra, Petras, Petra, Petran, Petrai, Petron, Petrais, Petras. Igual aqui. Cardia, Cardia, Cardias, Cardia, Cardian, Cardiai, Cardion, Cardiais, Cardias. Fira, Firas, Fira, Firam, Firai, Firon, Firais, Firas. E aqui o artigo. Deixa eu tomar meu café aqui. Re, tes, te, ten, hai, ton, tais, tas. Esse aqui é fixo, igual do masculino, que era ro, tu, to, ton, roi, ton, tois, tus.
Lembra? É fixo. Pode mudar o substantivo para a primeira declinação. Não tem essa. O feminino vai usar isso aqui, mesmo que seja com um alfa aqui, ó. Todos com alfa, terminando em alfa. Não tem problema. Então, tá aí. A letra C agora. Aqui a letra C ele vai pedir conjugue presente e futuro indicativo ativo de pistel. Pistel, eu creio. É o verbo crer. Veja. Como é que eu conjugo? A gente já viu. Presente do indicativo ativo. Lego. Se lembra? Lego, leges. E aqui é pistel. Então a raiz aqui é pistel. Veja, pistel, eu repito, é uma raiz o quê? É um verbo com a raiz regular. Ele vai se repetindo, tá vendo? Ó? Eu só mudo a terminação pessoal dele. Então aqui, a terminação do substantivo. Pistelo, pistelois, pisteloi, pistelomen, pisteloete, pistelsim. Com imóvel. Lembrando que vai aparecer praticamente em todas as vezes. No final da palavra, no final da frase, você acrescenta o ni. Se vier uma palavra na frente, ela tem que começar com vogal para você usar o ni. Se for uma consoante, você não usa o ni. Futuro, é só acrescentar o sigma aqui entre a terminação, entre a raiz do substantivo, do verbo e a sua terminação pessoal. Então aqui, ó, sigma em todos, fica pistelso, pistelseis, pistelce, pistelsomente, pistelsete, pistelso, sim, com imóvel. Letra D, ele pede para denominar logo, aletheia, cardiae, oikion, thirais, petran. Vamos lá. Vamos começar. Ele está misturando agora para a gente dar uma lembrada. Logo. E aqui eu pus na forma de quadro. Geralmente eu ponho com vírgulas aqui. Eu pus na forma de quadro. Talvez você goste. Se você gostar, você me dá um retorno. Tudo bem? Porque aí eu continuo fazendo assim. Para mim não tem problema. Fica organizado, né? Então, logo. Caso, gênero e número. Se lembra? Genitivo masculino singular de quem? Do nominativo. Logos. Então, tradução, genitivo da palavra. E eu pus entre parênteses porque eu não tenho o artigo aí. Outra possibilidade seria de uma palavra. Aletheia. O iota subscrito, então eu já sei que é dativo e singular. Então, dativo feminino singular de aletheia. A, para, com, em a verdade. Cardiae, caso, nominativo, feminino, plural, cardia. As palavras. Ok? Oikion, aqui veja, é interessante. E aqui eu acrescentei ao exercício. Por exemplo, oikion. Pode ser assim, ou oikion. Qual a diferença? A diferença é que um é masculino e o outro é feminino. Vamos ver. Vamos ver como isso se dá. Oikion é o quê? O genitivo feminino plural de oikia. Das palavras. E oikion, genitivo masculino plural de oikos. Então, das palavras está errado, das casas aqui, ok? Casas. Aqui também, aqui é os corações. Ó, Senhor, como é bom que tá assim que dá para corrigir, né? No sem PDF. Os corações. E aqui das casas e aqui das casas também. Palavra, verdade, corações, cardia, oikio. Dá para entender que aqui tem o que? Um feminino e aqui tem um masculino. Olha aqui, ó. Ele vem daqui, ó. Oikion vem de oikia. E oikion
vem de oikos. Então, casa você pode escrever no feminino ou no masculino. Phirais, dativo feminino plural. Olha o dativo, olha o iota aqui, ó. No caso de aletheia, singular, feminino dativo aqui, tem um iota subscrito, porque está no singular. Agora olha o plural. Phirais, plural, vem o iota explícito. Vai ser o quê? De phira. De novo palavras aqui. Fui na onda. Que não é palavra, é portas. Phira. A para com em as portas. Petran. Acusativo feminino singular de Petra. Eu coloquei aqui palavras de novo. Que vontade. Pedras ou pedra ou rocha, tá? Vou colocar rocha também aqui. Letra E, do português para o grego, das pedras, ó, ton petron, pedra, petra. Então eu quero das pedras, o genitivo de pedra. Cadê o genitivo, ó? Tá vendo, ó? Genitivo petras, tá vendo? Petras. Então volto para cá. Sendo que é no plural, então é petron. Então volto e escrevo ton petron. A sabedoria, um objeto indireto, né? Sabedoria é Sofia. Então vem Sofia com iota subscrito e o artigo T. Aqui, ó. T e Sofia. Então, T, Sofia. Aqui, ó. T, Sofia. Aos corações, tais cardiais. Aos corações, coração, cardiais. Aos corações, tais cardiais. Dos reinos, ton basileian. Aqui tá errado, é basilei on. Opa, on. Basileion. E aqui o acento tá errado também. Basileion. Basileion. Basileia. Mesma coisa de cardia, tá? Mesma terminação. Letra F. Marcos 7:24. Vamos ver o que, é que tem em Marcos 7:24. Tenoikian epi, em cima, a preposição epi, ten petram. Então, tenoikian, ten oikian. Então, aqui um objeto direto, um acusativo. A casa sobre ou em cima, ten petram. Em cima, pedra. Em cima da pedra. Ok? Então, a casa em cima da pedra. Aqui, letra F. A casa sobre a rocha, né? Fica mais bonito eu traduzir assim. 13:41. 13:41. Mateus 13:41. Ectes basileias. Pros eis en ekapó. Ek, ou seja, saindo ou com origem no reino, né? Então, assim, do reino, ou com origem no reino, ou partindo, ó, do reino, partindo do reino. Pode ser isso mesmo. Mateus 13, porque nós temos aqui uma preposição de deslocamento. Aqui uma preposição de posição. Não tem deslocamento nessa preposição. Aqui tem. Então, do reino, ou originando-se no reino. Essa daqui é a ek. O eis também de deslocamento. Proséis. Então, na iminência de entrar, indo em direção ao reino de Deus, né? Ou para o reino de Deus. Então fica aqui, ó, para dentro do reino de Deus, na iminência de entrar. Marcos 14:25. Aqui tem uma preposição de posição. En te basileia tu theu. Em
pede um caso dativo no reino de Deus. É a tradução. No reino de Deus. Não vou nem olhar lá, depois a gente desce. João 1,19. Re marturia tu Ioanno. Marturia, testemunha. A testemunha de João. Ou testemunho, perdão. Aqui é testemunho. Não é testemunha, não. O testemunho de João. Então ficaria o testemunho de João. E o anterior no reino de Deus. Atos 7,17. Atos 7,17. Chronos tes epangelias. O que? O tempo de quê? Epangelia, você decorou aí? Da promessa. O tempo da promessa. Tus presbíteros tes eclesias. Tus, os presbíteros de quê? De onde? Do reino. Tá aqui, ó. Um genitivo feminino. Tes eclesias. Os presbíteros do reino. Ou da igreja. Perdão, eclesia é igreja. Reino é Basileia. Re HP tu theu. Entais cardiais remon. O amor de Deus, re-agape tu theu. Hoje a gente vai ver agape, que é o quê? É um substantivo feminino. Veja que agape tem o quê? A sua raiz, agape, terminada em pi, que é uma consoante. Ao invés de alfa, eu acrescento eta. O amor de Deus em tais cardias em os corações de nós, que a gente vai aprender ainda esse semestre, que é nos nossos corações, de nós. Isso aqui é um pronome pessoal que está no genitivo e é de segunda pessoa. Então, o amor de Deus em nossos corações. Eis koinonian tu ruiu autu. Yesu Christu tu Kyrio remon. Aqui uma preposição de deslocamento que pede um acusativo. No caso aqui, koinonia, comunhão. Para a comunhão do filho, aqui, do filho dele, então fica seu filho, para a comunhão do seu filho, Jesus Cristo, tu Kyrio remon. Do Senhor nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver 1 Coríntios 1,9, a tradução estilizada. Eu pus aqui a primeira, ao pé da letra, para a comunhão do Filho de ti, Jesus Cristo, do Senhor de nós. Arrumando. Para a comunhão do Filho, para a comunhão do teu Filho. Aqui eu repeti. Do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a resposta. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4. Está aqui. Repetra de en ho Christos. Repetra. A pedra ou a rocha, porém, era Cristo. Colocando na ordem direta, uma partícula positiva. Porém, a pedra era Cristo. Paulo falando quando Moisés bate ali na rocha. Representava o Senhor. Em remera soterias. Remera dia. Soteria. Soteria. É salvação. No dia da salvação. Soteria é salvação. Soterias é o que? O genitivo da salvação. É da salvação. Então, no dia da salvação. Reologia tu Abraão. Reologia, a bênção, né? A bênção, ou então louvor. A bênção de Abraão. A bênção de Abraão. Em te parousia tu Kyrio remon Jesus. Em te parousia. Parousia é volta. De quem? Então, na volta, a partícula de posição pede o dativo. Em te parousia, na volta do Senhor de nós, Jesus. Olha como é que fica, então, aqui agora estilizando. Na volta do Senhor, do nosso Senhor Jesus.
1 Tessalonicenses 3,13, fica assim. Cadê? Está aqui. Na vinda do nosso Senhor Jesus. Na vinda do nosso Senhor Jesus. Tiago 1,1. Tiago 1,1. Jacobos, tais dódeca, filais, tais entediasporá, hairen. Jacobos, então é Jacó, que é Tiago. Tiago, as 12, dódeca. Filais, vem de filé, filais, que está no dativo, as 12 tribos de posição pejorativo na diáspora, saudações. Então, Tiago, as 12 tribos que estão na diáspora, saudações. 2 Pedro 3,9, eis metanoia. Metanoia é o quê? Mudança de mente, né? Arrependimento. Eis para. Né? Então, a partícula de deslocamento. Para o arrependimento, seria aqui. Kai rehamartia estin reanomia. E rehamartia, o pecado, é o quê? Reanomia. Anomia, você aprendeu, é transgressão. Então, o pecado é transgressão. Ou também o pecado é transgressão. O Kai pode ser o mas pode ser o também. Você tem que olhar o contexto. Apocalipse 7,12. Redoxa, Kai, doxa. A gente vai ver hoje. É um sigmático. Aqui, ó. Doxa. Redoxa, Kai, resofia, Kai, eucharistia, to, theo, remonamen. Então, aqui. Eucharistia também está no seu vocabulário. Eu fui conferir agora. Sofia também. Doxa. Então, a glória e a sabedoria e a gratidão ao Senhor de nós. Amém. Então, a glória e a sabedoria e a gratidão ao nosso, de nós, nosso Senhor. Amém. Então, essa é a tradução. Vamos ver aqui como é que ficou. Apocalipse, a glória e a sabedoria e a gratidão ao Deus de nós. Amém. Agora, estilizando. A glória, a sabedoria e a gratidão ao nosso Deus. Amém. Apocalipse 7,12. Ora, a letra G, a tradução do português para o grego, que é a questão 10 para vocês. Eu fiz 3 questões. Quem já estuda o texto lá em cima já faz a tradução e já ganha as 4 questões. Ho presbíteros querissei ten parousia to kyrio. Né? Ou seja, o presbítero prega a vinda do Senhor. O presbítero, então aqui é o sujeito, o verbo e o complemento. Então, o verbo está na terceira pessoa. Então, o sujeito é o presbítero, explícito. O presbítero querissei, querisso, querisseis, querissei. Prega. Prega o que? Objeto direto. Então, a vinda do Senhor. Vinda é parousia. Ten parousian. Tá? Aqui está faltando unir. Ten parousian tu kyrio. Beleza? A hora da verdade está na vinda do Senhor. A hora da verdade, sujeito. Está verbo de ligação. E aqui, o quê? Verbo de ligação, não, perdão. Verbo intransitivo aqui. A hora da verdade está. E aqui, a outra parte. Então, a hora da verdade. Rehora, sujeito, da verdade. Alétheias, tes alétheias. Está, esti, terceira pessoa, verdade, está. Esti, na vinda do nosso Senhor, na vinda. Então, eu tenho uma preposição em e pede um dativo. Ente parousia. Aqui o iota subscrito do Senhor, tu querio.
E a hora da verdade, da alegria, está no dia da vinda do Senhor. Então, a hora da verdade você já tem aqui, ó. Hora tes aletheias. Cai, hora da verdade, da alegria. Alegria é rara. Rara. Então, tes raras. Está, esti, no dia da vinda do Senhor, no dia. Então, em te remera, está no dativo. No dia da vinda, tes parousias, certo? Que está no genitivo. Então, que dia é esse? É o dia da vinda do Senhor, é o que caracteriza. E a vinda de qualquer um? Não, vinda do Senhor. Tu Kyrio. Tá aí a tradução. Hora tes aletheias, cai tes raras. Raras, tá faltando um acento aqui. Raras esti en te remera tes parousias tu Kyrio. Segunda parte, declinar e denominar o paradigma do substantivo feminino terminado em re. Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Então, eirene é o paradigma. Eirene. Veja, deixa eu grifar aqui. Deixa eu tirar aqui o amarelado aqui. Então, você tem terminado em ni. Então, é uma consoante. Você vai acrescentar o eta. Aqui, ó. Eirene, eirenes, eirene, eirenen, eirenai, eirenai, eirenon, eirenais, eirenas. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó. E, es, e, en. Mas você se lembra? O re aqui é igual. O tes aqui é igual. O te aqui é igual. O ten aqui é igual. E aqui, igualzinho de oikia, vai repetir, ó, I, on, as, as. Então você já sabe fazer isso aqui. Tradução: a paz, da paz, a para com e na paz, a paz, as pazes, das pazes, as para com e nas pazes, as pazes. Então você já sabe fazer isso aqui. Isso é muito interessante. Agora, vamos ver os sigmáticos. Aqui desconfigurou. Deixa eu configurar de novo. Colocar em caracteres gregos. Glossa. Aqui é o sigma. E aqui é o sigma. Então, colocar. E aqui, ó. Também. Pronto. Glossa. Deixa eu aumentar a fonte aqui um pouquinho para você ver melhor. Vou colocar aqui em 14. Então, veja. Todos os sigmáticos, esses chamados sigmáticos, são o quê? Que tem a raiz terminada em sigma. Glossa, sigma. Aqui você vai ter o quê? Você vai ter nesses dois aqui, que eu vou até colocar em outra cor. Aqui. Deixa eu colocar nesse azul. Tá vendo? Glossa, igual de oikia. Glossan, igual. Mas olha o meio, glosses e glosse, que você vai pegar daqui, ó. Eirenes, eirene. Isso só acontece com os sigmáticos, ou seja, substantivos femininos que têm a raiz terminada em sigma. Então, aqui no genitivo e no dativo singular, ao invés de ser glossas, glossa, com iota subscrita, igual aqui, ó, vai mudar. Glosses, glosse. Mas o resto continua o mesmo, tá ok? E outro também, por exemplo, os terminados em xi. Por que eles são sigmáticos? Porque o xi é uma fusão de duas letras, kappa e sigma, termina em sigma também. Então, doxa é sigmático. Então, você vai colocar aqui, ó, como se fosse doxa, doxes, doxe, doxan, doxai, doxon, doxais, doxas. Veja agora, vamos completar a primeira tabela. Vamos lá para completar a primeira tabela. Nós hoje estamos aqui, ó. Então, nessa coluna aqui, ó, nós estamos. Veja, eirene, eirenes, eirene, eirenen, eirenai, eirenon, eirenais, eirenas. Olha aqui que interessante.
No plural é tudo igual, ó. Aqui, ó, vou até colocar aqui amarelado, porque igualzinho. Veja, no tanto de oikia como de eirene, mesma terminação, mesma coisa. Então você sabe fazer o oikia, você sabe fazer o eirene, certo? Então isso é muito interessante. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é azul, não é? Pronto. Então aqui, eirene, eirenes, eirene, eirenem, eirenai. Mas aonde é que vem isso aí? É igualzinho, ó. Olha aqui. Como é igual. Vou mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. E, es, e, en. Agora olha aqui. Oh, Jesus. Olha aqui agora, ó. E, es, e, en. Você colocou o artigo aqui na frente, você lembra. Re, eirene. Tes, eirenes. Te, cunhota subscrita, eirene. Ten, eirene. Aí aqui, rai, eirenai. Ton, eirenon. Tais, eirenais. Igual, tá vendo? Só muda aqui, ó. E tas, eirenas. Eirenas. Então a gente agora completou. Começamos aqui, ó, recordando. Logos, viemos para a Biblia, segunda declinação. Voltamos para a primeira declinação. Aqui, oikia e agora eirene. Então nós temos o quê? Está vendo, por exemplo, no genitivo plural, on, 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 on. Nos dois, tanto na segunda como na primeira declinação. Tá ok? Isso é interessante, algumas ligações importantes. Agora, meus irmãos, vamos aqui para o nosso texto bíblico para finalizar a nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá para o nosso texto bíblico, a aplicação do que temos aprendido, a identificação de algumas coisas que temos visto já no nosso estudo. Então, ó, aqui está, ele vai até o 10. Eu não vou ler tudo por causa do tempo. Veja. Paracalô seperi tuemu tecnu. Você já viu isso aqui. Ron egenessa entois desmois onessimon. Você já deve ter ouvido. Agora, o 11. Ton poté soi areston nunide soi caemoi eureston. Vamos então dissecar esse texto. Deixa eu tomar só um golinho d'água para lubrificar minha garganta. Vamos então dissecar esse texto. Então, paracalô seperitu emu tecnu, ron egenessa entois desmois. Tecnu é o que? De tecnon, a gente já viu. É filho e é o que? É tecno, é o genitivo. A mesma terminação do genitivo de logo. Nós vimos isso. E é neutro. Então, tecno, filho, neutro. Egenessa, será título de entendimento aqui, só para completar o texto, vem de genal, eu gerei. Então, esse verbo aqui, ó, está no passado auristo, pontual. Então, aqui, paracalô, a gente já viu rogo, rogote. Depois a gente vai ver isso na lição, acho que 18, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui logo, para eu falar na lição 19, pronome pessoal. Então, paracalô, então, rogote, peri, a respeito, e vem no genitivo, que vem na frente. A respeito de, aqui ó, rogote a respeito do meu. Cadê? Do meu, meu, filho. Ron, isso aqui está se referindo a filho. Né? No caso aqui, Onésimo. Ao meu filho Onésimo. Ron Onésimo. Então, meu filho, aqui Onésimo, que egenessa,
eu gerei, a primeira pessoa desse verbo. Eu gerei em tois desmós. E aqui em cadeias, desmos. A gente viu que é o quê? Cadeia, prisão. Então, fica assim: rogo-te a respeito do meu filho Onésimo que gerei em cadeias. Essa é a tradução. Agora vamos para o verso 11. Ton poté soi arreston nunide soi caemoi eureston. O que é arreston e eureston? Primeiro, você vai lembrar que o nome Onésimo em grego significa útil. Útil ou disponível. Arreston, então, é o acusativo masculino singular do adjetivo, que a gente vai ver adjetivos é igualzinho aos substantivos, não muda, não fique nervoso, né, ou temendo, você que está temendo, fique tranquilo, a gente está aprendendo na sequência certa para você usar de forma certa, por isso que a gente aprendeu o logos, vê se não é igualzinho a logos aqui, ó, é a mesma coisa, então é masculino, acusativo masculino singular do adjetivo. Então, arreston é o que é inútil. Então, aqui é inútil e eureston. Eureston vai ser o quê? Vai ser útil. Interessante. Por exemplo, a divisão silábica aqui. Fica A. Então, tem uma vogal, duas vogais, três vogais. 3 sílabas. Agora a sílaba aqui, por exemplo, o ri com o ro. Eu não posso separá-lo, por quê? Porque ele começa palavras no grego, é a regra. Por exemplo, Christos, começa a palavra ou não começa? Começa, então não posso dividir o ri com o ro. Então tem que juntá-lo e anexá-lo à vogal mais próxima, que é o e. Aqui, ó, estoma, né? Aqui você vai... Aqui eu separei errado. Esse sigma aqui tem que vir para cá, ó. Por que isso? Por exemplo, estomatos começa com esto. Então não posso separar aqui os dois, o dígrafo. Então tem um dígrafo aqui e um dígrafo aqui. Os dois começam palavras em grego. Por exemplo, Christos, e eu poderia colocar estomatos aqui. Então tem que colocar assim, ó, uma vogal sozinha, depois o encontro, o dígrafo, encontro de consoantes, re, e o estoma. Eu tenho que colocar aqui o esti, o sigma tal, juntos, e o os e o sigma final. Então a re, stos. Essa é a divisão. Né? Olha aqui um também. Aqui poderia ficar assim, ó. Christos, porque o sigma tal não posso separar, porque começa frase, no caso é o mesmo aqui. Espero que você tenha lembrado. E poté é um advérbio indefinido, ou seja, em algum tempo. Pode ser colocado antes, eu não sei quanto tempo ao certo. E o eureston, acusativo masculino singular de euresto, útil, que eu já tinha falado. Você tem uma vogal de negação, igual a gente fala no português, né? Útil e inútil. Reston é útil. Né? Então, areston, inútil. Eureston, bom, útil. E fica útil também. Então aqui, ton poté soi arreston nunide soi caemoi eureston. Ou seja, o antes de ti inútil, agora, porém, a ti e a mim útil. Aqui houve o quê? Houve uma aglutinação, não, ele escondeu os verbos aqui, o verbo ser. Então aqui, ó, ele está se referindo a Onésimo, tá? Ele está se referindo a Onésimo. Então, ele também não colocou tom Onésimo de novo, questão estilística. Tom Onésimo antes a ti era útil, agora, porém, a ti
e a mim é útil. Então a tradução final: antes ele era inútil para você, porém agora ele é útil tanto a você como a mim. Essa é a tradução. E meus irmãos, o ensinamento que nós tiramos daqui, algumas coisas importantes que a gente vê sempre no texto como princípio bíblico para as nossas vidas. A primeira coisa que Paulo fala que gerou Onésimo em cadeias. Portanto, irmãos, ele estava preso. Eu já falei aqui que ele não estava preso por causa de coisas erradas, pelo contrário, porque ele era fiel ao evangelho. E nessa cadeia, não se sabe como, ele conheceu Onésimo. E Onésimo era o que? Escravo de Filemon. Sendo que Onésimo conhece Paulo e conhece a Jesus. Paulo utiliza a prisão, da situação ruim dele, para pregar o evangelho. O que nós temos que aprender aqui, irmãos? Nós temos que transformar limão ou limões em limonada. Ok? Então, quando você estiver passando uma grande tribulação, ao invés de reclamar, murmurar, gritar, nós devemos fazer o quê? Nós devemos entender que Deus está nos levando a isso, inclusive para pregar o evangelho. Paulo usa das tribulações da prisão, não para reclamar, mas para pregar o evangelho. Transforme limão ou limões em limonada. A segunda coisa, Paulo se arrisca, como eu já falei, por causa do evangelho, que o evangelho versa sobre o amor em ação, inclusive gera o perdão, e é o perdão que Onésimo recebeu, que Paulo recebeu e Filemon recebeu. Então nós devemos fazer o mesmo também quando pessoas estiverem dentro da igreja brigadas, precisam vivenciar o perdão de Deus. E o que é pior, às vezes a pessoa é batizada, mas não é crente. Então Deus pode usar isso aí para converter essa pessoa. Que não é o caso de Filemon, né? Porque nós temos visto, o contexto é totalmente diferente, um homem de paz. E outra coisa que Paulo afirma a Filemon, usando um jogo de palavras, que Onésimo, que significa útil, ele diz que antes era inútil, porque ele fugiu, pecou contra o seu Senhor. Sendo que agora é útil tanto a Onésimo, a Filemon, como a Paulo. Então, o poder do evangelho muda Onésimo. Tanto é que ele quer reconciliação com seu dono e Paulo promove essa reconciliação. Irmãos, a gente tem que lembrar daquelas pessoas que nos dão trabalho dentro da igreja de inúmeras formas pecaminosas. E o que é que eu quero dizer com isso? Elas podem se arrepender. Onésimo, aconteceu isso com ele e pode acontecer também. Eles podem ser inúteis para nós, criando confusão, fofoca e coisas similares. Mas eles podem se tornar úteis, como Onésimo se tornou ali no reino de Deus. Deus é capaz de fazer isso e Onésimo é a prova exatamente disto, irmãos. Irmãos, nós chegamos hoje à nossa aula sobre substantivos femininos terminados em eta e os sigmáticos, por exemplo, glossa, palavra, ou então doxa. Tá? Então aqui você vai ver essa lição, você acompanhou essa lição conosco na página 28. Né? Então é isso que eu falei, glossa, língua, perdão. Então, assim, você já está, eu espero que você já esteja com o livro, né, para acompanhar. Então, nós estamos montando esse quadro da primeira e da segunda declinações, que é importantíssimo. Por exemplo, a gente viu hoje adjetivos que usam o quê? O modelo de logos. Então, se você souber logos, você sabe lá fazer as declinações dos adjetivos. E a gente vai ver assim também com os adjetivos femininos e neutros. Ok? Então, o objetivo de Deus para você, isso aqui que eu vou colocar na sua tela, para que você persiga na sua vida de obreiro do Senhor, que Paulo diz para Timóteo, pros Timotheon bi, né? Falando em inglês aqui, pros, tá vendo? Preposição para ou em direção a Timóteo II, né?
2 Timóteo aqui, então em grego. Σπούδασον σε αυτόν δόκιμον παραστεσάι το Θεό. Εργάτεν ανεπάις junton orthotomunta ton logum tes aletheas, né? Procura apresentar-te a ti mesmo, aprovado, docmon, que é provado e aprovado, a Deus ou diante de Deus, que manuseia bem a palavra da verdade, tá ok? Então é isso que Deus quer de nós como obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Deus possa nos abençoar. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos, amigos, que tenha sido proveitoso para o entendimento da língua grega koiné, do dialeto, perdão. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Quero orar, quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus amigos, que Deus possa ser glorificado na sua vida e na vida da sua família e igreja. Até a próxima. Deus abençoe.